Salve pessoal, essa aqui é a leitura para as pessoas de Libra para maio de 2026. Bom, o mês de Libra, ele tende a ser um mês mais ou menos harmônico, tá? Na verdade, ele tem uma energia de iniciativa e de entusiasmo mais proeminente, principalmente voltado para coisas que talvez vocês já queriam fazer e talvez tenham sentido que ainda não estava no momento, então agora está no momento. E aí, quando você sente que está no momento realmente de fazer, esse alinhamento interno, ele traz uma vitalidade maior, ele traz um impulso maior, ele traz um gosto maior por estar em ação, né? É isso que traz a energia de entusiasmo que vibra muito no Pajem de Paus. Ainda assim, existe um pouquinho de instabilidade interna, tá? Que é aquele seu velho ponto do racional, você perguntando, mas e se? Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Será isso? Será aquilo? Será aquela outra vírgula? E por aí vai. Então a questão é, quanto mais você alimenta esses questionamentos, menos você age, menos você faz e mais inseguro você fica. Quando você faz o oposto, quando você mais age, menos pensa, menos questiona, menos tenta colocar na balança as infinitas variáveis que podem ter no meio do percurso, mais você alimenta a sua confiança e mais facilmente as coisas se desenrolam, tá? A gente tem aqui um as de espadas também, que aqui ele representa muito uma ideia nova, né? Ou um conceito novo, no sentido de eu quero fazer o novo, mas eu não quero fazer do jeito que todo mundo faz. Eu quero fazer de um jeito diferente. Eu quero fazer do meu jeito. E aí isso também, a falta de clareza sobre isso, sobre qual é o seu jeito de fazer, ou o excesso, né, de perguntas sobre qual é esse jeito de fazer algo novo, parece ter alimentado essa estagnação, né? E aqui você já está no período contrário, né, no processo contrário, de realmente começar a fazer sem ter tudo bem resolvido antes, até porque é no meio do movimento, é no caminho que o caminho se abre. É caminhando que o caminho se abre, é caminhando que a gente vai tendo clareza do que é que se leva com a gente, de qual é o seu jeito de fazer alguma coisa diferente para aquele ciclo que você está começando, né? Seja uma questão do seu trabalho, seja uma questão relacionada a estudos, ou seja o que for que você estiver se dedicando, se empenhando ou recomeçando, né? Ou começando de verdade, do zero, aqui nesse momento. Para alguns de vocês, a gente tem uma energia assim mais... não é mais pesada, mas é uma baixa energética, né? Um 5 de copas, que vem muito num sentido de decepção, tá? Com alguma coisa. É como se tivesse, sim, um olhar muito idealizado, muito bonito, muito floreado, muito encantado com alguma coisa em específico. Esse alguma coisa pode ser alguma possibilidade na vida, pode ser algum relacionamento, não necessariamente relacionamento afetivo, pode ser alguma amizade, por exemplo. Pode ser algum ciclo social, alguma área da sua vida, que esse estado de encantamento, ele quebrou o encanto. E aí, por ter quebrado o encanto, você começou a vibrar muito profundamente na decepção, né? Naquela energia de, nossa, mas eu achava que isso aqui era XYZ, agora eu tô vendo que não é bem assim. Então isso me traz uma decepção muito grande, porque é onde eu achava que eu tinha minha segurança, minha tranquilidade, o meu porto seguro estava todo aqui. E aí agora eu não tenho isso mais. Então como é que eu me comporto quando eu não tenho essa segurança? Às vezes vão ter pessoas que vão querer construir essa segurança em si próprio e vão ter pessoas que vão desabar. E você não tá num extremo nem no outro, você tá no meio das duas coisas. Você nem consegue ter segurança em si mesmo por completo e nem desaba também por completo, o que faz com que esse processo ele fique estagnado. Ele não termine de colapsar, ele não termine de se limpar. Então aqui você precisa reconhecer os dois polos disso, tá? Tanto o reconhecimento do que realmente quebrou, do que realmente não tem conserto e do que é que vai precisar ser a partir de agora, quanto o reconhecimento de que a sua segurança, a sua estabilidade precisa estar realmente em você, até para você não depender de algo, do fator externo, de um fator externo, de uma pessoa, de algo que você não tem controle sobre para ter segurança. Então essa segurança ela pode ter sido abalada para te mostrar isso.
né? Que você estava colocando a sua segurança numa coisa que você não tem controle. A sua segurança tem que estar em você. Não é nada do externo, não são os ambientes, não é o centro espiritualista que você frequenta, não é a religião, não é a amizade, não é a família, nada. Você. Você tem que ser a sua segurança. Se você não for a sua segurança, você sempre vai chegar num ciclo que você vai estar voltando para isso aqui. E para alguns de vocês já conhecem essa energia, vocês já passaram por isso bem mais de uma vez. Então vocês sabem do que eu tô falando. Será que deu? Será que já chega? Você cansou de estar aqui nessa energia? Se você já cansou, já está na hora de montar a sua base, de construir a sua segurança em você mesmo. Se você ainda não cansou, também está tudo bem. Isso aqui vai voltar em algum momento. Até que você esteja cansado ou cansado o suficiente para começar a fazer diferente. Ok? Por fim, a gente tem um pajem de espadas, tá? Esse pajem de espadas aqui, ele sai como aconselhamento e ele está pedindo cautela. Cautela quanto aos pontos de vista, ou ao ponto de vista que você assume em relação à realidade, ou principalmente em relação ao ciclo social, ou em relação às coisas que você deseja concretizar como um todo. Por quê? O pajem de espadas, ele tem ruídos, né? Ele tem filtros de outras pessoas, que não são filtros seus, que não servem para você. Isso significa que às vezes você pode estar, e de forma assim, em pequenas coisas, assumindo pontos de vistas que não contribuem nada contigo, né? Porque alguém falou que a determinada atividade, determinado trabalho, determinada oportunidade é assim, assim, assado, tá? Por quê? Você pelo menos questionou por que aquela pessoa tem aquela escolha, aquela opinião, aquela percepção? Se você não questionou, você tá fazendo errado, tá? Porque você tá comprando um ponto de vista que você não foi lá averiguar, você não foi lá ver se é aquilo mesmo. E pode não ser por diversos motivos. Só que se você não vai investigar por você mesmo, fica um monte de ruído mental te impedindo de agir, né? Porque, fulano pensa algo assim, assim, assado, ou a outra pessoa pensa não sei o quê, não sei quem pensa. Principalmente se isso estiver envolvido a ciclo social que já está poluído, né? Se é um ciclo social que já tem ruído. O ruído aqui, ele não é declarado, não é uma coisa aberta, não é aquela coisa, nossa, muita fofoca, não. É coisa pequena, são os detalhes, são os pequenos comentários, é o pequeno, deu a entender alguma coisa, é uma pequena palavra dentro de um contexto que já leva a uma conclusão, uma pergunta que fica em aberto e que não se conclui, e aquilo, né, aquele questionamento sobre aquilo acaba trazendo um monte de sujeira e por aí vai, tá? Então tem que ficar bastante atento com isso, porque às vezes por ser uma coisa de detalhe, você pode estar desconsiderando por achar que aquilo não está causando nada, mas tá causando ruído mental e tá te impedindo de ter clareza e de seguir adiante. Nós temos Rainha de Espadas junto com o Arcano da Lua, tá? Para vocês aí que são mais sensíveis energeticamente, questões de desdobramento astral, sensações estranhas, sonhos estranhos, desconexos, ou que podem parecer desconexos num primeiro momento, e outros fenômenos mediúnicos como um todo, e eles estão trazendo para você especificamente esse mês as mensagens do que você precisa cortar, do que você precisa tirar. Porque aqui, com interações energéticas constantes entre as pessoas, existem vínculos que se aprofundaram, existem conexões que são mais profundas no seu campo que você não percebeu elas se estabelecendo, né? Porque você está sempre mais na superfície, não no sentido de ser superficial, mas no sentido de lidar com o social de uma forma leve, de uma forma prazerosa, buscando harmonia e por aí vai. Porém, todas as pessoas têm uma questão de profundidade, né? O emocional, ele é sempre muito profundo. E às vezes podem ter questões aqui de conexões emocionais, conexões inconscientes entre pessoas que estão no seu meio como um todo, que estão trazendo para você algum embolamento de campo, né? Algum emaranhamento de campo, por a pessoa mesmo não estar bem resolvida com aquela questão e você tá absorvendo aquilo sem perceber. Então é como se alguém tivesse feito literalmente um gato na tua luz, e aí tá puxando da sua energia através disso e você não tá percebendo, porque não é uma coisa
ostensiva, é uma coisa que está funcionando também no detalhe, tá? Então esse mês tome algum cuidado extra aí com as suas intuições, seus sonhos, suas sensações e experiência em desdobramento astral como um todo. Do lado de cá, mais ou menos o mesmo recado, tá? Só que voltado para o social. A gente tem 7 de espadas com 4 de paus. O convívio, né, os momentos de celebração, de curtição, os momentos de descontração entre as pessoas, eles precisam ser mais bem avaliados e precisa ter mais atenção, no sentido de estar presente naquele momento, se perguntando qual tipo de energia negativa as pessoas podem estar trazendo para você, que você não está vendo ou está desconsiderando. E aqui, para o seu caso, não é não estar vendo, nesse ponto aqui, é estar desconsiderando. É estar olhando para aquilo e ficar, mas isso aqui é minúsculo, isso aqui não me afeta em nada. Tá afetando sim. Tá afetando porque você está desconsiderando a carga que vem disso. É o mesmo recado de antes. São pequenas coisas, pequenos ganchos mentais, pequenas energias negativas, pequenos comentários maldosos, pequenas coisas que vão se acumulando e vão embolando a sua energia sem você perceber. Até porque você, como é muito mental, a cada ponto que fica sem conclusão, você levanta umas 10 questões. Aí daí a pouco você tá travado porque a sua mente não deixa você sair do lugar e você não sabe o que é que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que você tá desprezando, você tá desconsiderando o impacto que essas pequenas coisas podem ter na sua realidade. E agora tá na hora de considerar elas uma por uma.